Boa tarde, iniciamos aqui o programa Eclésia a poucos dias da canonização dos Papas João XXIII e João Paulo II. Entre nós está Emília Nadal, pintora, e que acompanhou com particular atenção o pontificado de João XXIII, tema que iremos desenvolver logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Assinalar 40 anos do 25 de Abril é uma oportunidade para o compromisso entre os jovens e para o entendimento político em torno do bem comum. É a opinião de Irene Guia, comentadora da Eclésia. Tinha 13 anos quando aconteceu o 25 de abril de 1974. Lembra-se de um país pobre onde pessoas com 40 ou 50 anos eram analfabetas. Hoje, Irene Guia, escrava do Sagrado Coração de Jesus, lamenta que a herança de liberdade seja desvalorizada pelas gerações mais novas, tendencialmente afastadas da participação cívica. Esta juventude que supostamente devia ser de ideais está a pôr esta força toda em outras lutas, que nem são lutas, mas são em desejos, mas que não levam mais nada, mas não estão invadidas pelo bem comum. Isto é uma pena. Por isso, a maneira como temos vivido em democracia não tem animado a procurarmos o bem comum, tem apagado este desejo de nos comprometermos pelo bem comum. O compromisso não se manifesta entre os jovens que encontram na classe política uma guerrilha sem fim. Nós estamos a aprender a viver, a trabalhar em rede e em colaboração. Não ver isto no mundo político, mas pelo contrário, começa a ser obtuso. É uma maneira de fazer que não tem muito pouco contacto com aquilo que hoje em dia nós aprendemos a fazer e já percebemos que sozinhos não vamos a lado nenhum. E então arranjam-se as parcerias, arranjam-se as redes. Olhar para um discurso em que não põe nenhuma hipótese disso e quando ela existe, como aconteceu no Porto, foi completamente criticada, então eu diria que isso pode ser bastante desmotivante. Portugal celebra neste 25 de abril os 40 anos de uma revolução de cravos vermelhos que deu início a um processo democrático. Hoje, a irmã Irene Guia gostaria de ver uma união de esforços em prol do bem comum. Que fossem capazes de uma coisa completamente diferente e dizer vamos nos pôr de acordo naquilo que é preciso fazer pelo bem comum. Um discurso só isto. De concordância e de consenso. Nem é preciso, mas de se porem de acordo, não é se porem de acordo, mas serem capazes de vamos partir pedra, acabou. Isto cada um a querer fazer o seu e ser eu a fazer, que acabou, que acabassem com isso. Que fosse um exemplo de ver, olha, uma promessa a nós, que era acabou esta história, seremos de partidos diferentes, vamos ver que juntos é que podemos fazer pelo bem comum por Portugal. Era isto que eu gostava de ouvir, mas certamente não vamos. É pena. A irmã Irene Guia integra um grupo de colaboradores da Eclésia que comentam a atualidade informativa. Para ver esta e outras opiniões, consulte o canal 524995 da plataforma MEL. Os portugueses vão levar a Roma a cruz dos jovens do continente europeu, entregue por João Paulo II em Buenos Aires. Este símbolo da juventude estará na canonização de Karol Wojtyła e do Papa João XXIII. Os jóvenes e das jóvenes de todos os continentes que querem hacer de nosso mundo lugar mais justo, mais fraterno, mais acogedor. Hasta sempre. Na primeira grande jornada mundial da juventude, na Argentina, João Paulo II entregava uma cruz aos jovens de cada continente para que peregrinasse, mantendo vivo o espírito das jornadas mundiais. Uma delas veio para a Europa e tem permanecido entre nós. Agora, os jovens querem viajar com ela até Roma e marcar presença na canonização do Papa polaco. Faz todo o sentido participar na na canonização de João Paulo II, tendo em conta que é um símbolo que João Paulo II, querido, que enviou e que mandou entregar aos jovens a fim de evangelizar com esta cruz, com as diversas dinâmicas celebrativas de oração que o Papa quis que, através deste símbolo do mistério da fé, que fizessem evangelização, crescimento e aprofundamento da própria fé. Esta cruz foi entregue em Buenos Aires em 1987, dia 12 de abril, foi há 27 anos. Lembremos a história que a cruz, ao entregar a cruz, João Paulo II, e toda a envolvência que os jovens acolhem com carinho esta missão.
E é à volta da cruz que reúnem milhares e milhares de jovens. E hoje acontece, mesmo com esta cruz, ser cruz europeia, a cruz da evangelização do continente europeu, que também, através dela, se reúnem para rezar, para meditar, para fazerem caminhada de fé, experiência de fé, com o Papa João Paulo II, sendo ele o patrono das Jornadas Mundiais da Juventude. Numa ação coordenada com o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, a partida da cruz para Roma será após uma celebração de envio em que os jovens se vão juntar numa via sacra. É 16 de abril, já estamos na Semana Santa, na quarta-feira, onde teremos jovens, cerca de 16 paróquias, portanto uma via sacra centrada muito na espiritualidade de João Paulo II, como também sabemos que a via sacra é muito importante, portanto, na vida de João Paulo II, e depois será também um envio solene dessa quarta-feira da Semana Santa, 16 de abril, depois para Roma, não é? Para o dia 27 de abril. Entretanto, os jovens portugueses estão a trabalhar para que nas próximas jornadas de Cracóvia se possam reunir pela primeira vez as 5 cruzes entregues a cada continente. Penso que essa seria a intenção de João Paulo II, que era em cada jornada as cruzes de todos os continentes estarem unidas na mesma celebração. Ainda não aconteceu, mas vamos rezar e estamos a fazer por isso. Agora vamos começar os contactos com os outros continentes para que isso seja um sonho, podemos dizer um sonho, porque acho que João Paulo II sonhou, mas sonhou muita coisa que já se concretizou, mas outros sonhos teremos de ser nós jovens a concretizar. A Cruz dos Jovens entregue por João Paulo II, um símbolo do dinamismo das Jornadas Mundiais da Juventude, que continua hoje a congregar os jovens dos 5 continentes, neste itinerário convocado pela primeira vez pelo Papa João Paulo II. João Paulo II esteve em Portugal pela primeira vez em 1982. Na memória dos jovens ficou o encontro no Parque Eduardo VII, ao ponto de, um ano depois, agradecerem pessoalmente, em Roma, a visita do Papa. Henrique Mota é hoje um editor no Mercado Livreiro. Em 1982, era diretor do Secretariado da Pastoral Juvenil do Patriarcado de Lisboa e recorda bem a experiência vivida no Parque Eduardo VII. Cada um de nós guarda uma memória desses encontros. E, portanto, conheço muitas pessoas que referem a essa ocasião um reencontro com a Igreja, ou verdadeiramente uma conversão e uma aproximação definitiva que nunca tinham previsto como sendo possível. O impacto dessa visita que mudou a história da vida de muitos jovens. Henrique Mota lembra a promessa do cardeal António Ribeiro que, ao despedir-se de João Paulo II, lhe prometeu um gesto de reconhecimento. O desafio foi lançado aos jovens de Lisboa para que peregrinassem até Roma. A nós pareceu-nos uma ideia extraordinária, tão extraordinária quanto dificilmente realizável. Naquela altura, só para recordar, estamos em 1983, não havia nem autoestradas, nem telemóveis, todas estas instrumentos que nós temos hoje para organizar coisas difíceis não existiam naquela altura. E não nos parecia fácil, no contexto que se vivia em 1983, estávamos também nessa altura num período de grandes dificuldades económicas e estávamos a passar pela assistência do Fundo Monetário Internacional em Portugal e, portanto, havia salários em atraso e, portanto, havia grandes dificuldades económicas na sociedade portuguesa, nunca, além de níveis de inflação muito significativos, não nos pareceu que fosse fácil organizar e que se conseguíssemos, conseguiríamos com certeza levar um pequeno grupo de jovens a Roma. Certo é que um ano depois, em maio de 1983, estavam em Roma 1000 jovens portugueses da Diocese de Lisboa. Que se transportaram em autocarros, que se perderam uns, que tiveram furos, outros, que chegaram com mais de 12 horas, talvez o último tenha chegado com 18 horas de atraso. E que todos, eu acho que esta é uma coisa extraordinária de gesto, daquilo que o Papa Francisco fala hoje, de pastores a cheirar a ovelhas, com o Patriarca Ribeiro na portagem da autoestrada de Roma, à espera de todos os autocarros, desde o primeiro ao último.
Dom António Ribeiro fazia-se acompanhar de um jovem bispo auxiliar de Lisboa, que era Dom José Policarpo. Acompanhavam também o grupo, outro bispo auxiliar, Dom Albino Cleto, e ainda Dom Teodoro Faria, que na altura era bispo do Funchal. Todos eles enquadraram este grupo de 1000 jovens numa visita memorável ao Papa. Há fotografias, aliás, muito interessantes da boa disposição de todos, do Papa, perante aquilo que eram as representações que foram feitas no pátio de Castelo Gandolfo e do Sr. Patriarca e de todos, porque foi um momento extraordinário. Estava previsto que duraria cerca de 1 hora e durou quase 3 horas esse encontro dos jovens de Lisboa com o Papa. Um gesto de gratidão que aproximou os jovens portugueses do carisma de João Paulo II e que marcou uma geração que hoje cresceu, mas continua próxima da herança espiritual do Papa polaco. O Papa do Amor, da Unidade e da Paz. Cresce a expectativa pela canonização de João XXIII, que no domingo 27 de abril será inscrito no álbum dos santos, juntamente com João Paulo II. O Papa Roncalli permanece no coração de muitos como um pontífice capaz de dirigir-se a todos com simplicidade, respeito e espontaneidade. O sucessor de Pedro, que deu início à Revolução Conciliar. Dovendo dire qualcosa sulla spiritualità di Papa Giovanni, potrei dire anzitutto che è una spiritualità feriale, ordinaria, familiare. Qui ha inciso molto la sua esperienza familiare, l'esperienza contadina, l'esperienza di una famiglia molto, molto unita, e questo ha lasciato tracce importanti poi durante tutta la vita di Papa Giovanni, nelle varie tappe. La morte di Papa Giovanni non è stata ancora pienamente descritta e capita, però lui sì l'ha capita. Uno dei più importanti, che ha detto cose importanti, è stato Montini. Quando è stato il momento di partire, io ho detto un giorno, come una cosa, Santo Padre, attorno al vostro letto siamo 3-4 persone, 5-6, ma se vedessi in piazza che cos'è, io mi aspettavo che gli dicesse, lascia perdere, come dire, che mettersi in luce lui non era abituato. Ma in quella occasione mi guarda e dice, ma è naturale che sia così. È il Papa che muore. Io li amo, loro mi amano. João XXIII, um Papa que marcou desde logo pela sua capacidade de relacionamento, um Papa próximo, afetuoso, em relação ao qual não se sentiam barreiras. Um homem de diálogo e com uma sensibilidade ecuménica que depois floresceu ainda mais no Concílio Vaticano II. Temas presentes e em atualização constante em agência.eclésia.pt. A pintora Emília Nadal recorda os anos do pontificado de João XXIII como um período de mudanças profundas na Igreja. Está hoje entre nós para nos falar deste Papa que dentro de dias será canonizado em Roma. Emília Nadal, muito obrigado por estar entre nós. João XXIII surgiu na Igreja com a sua figura, digamos, a sua empatia, a forma fácil de comunicar, surpreendeu nesse aspecto. Pessoalmente, acompanhou com particular proximidade o pontificado deste homem? Começo por dizer que a mesma surpresa causada pelo Papa Francisco nas gerações presentes e no momento atual foi aquela que aconteceu quando apareceu pela primeira vez o Papa João XXIII. Porque nos seus discursos, no seu boa noite, no seu despedir-se da multidão, no seu discurso ao elogiar a bela lua, uma vez que ele disse, ide para casa, dai uma festa da minha parte aos vossos filhos, se hoje surpreende, imagina naquela altura, depois do pontificado do Papa Pio XII, na sua sede gestatória, nos seus gestos extremamente hieráticos, foi uma surpresa enorme.
No caso, e no meu caso eu ponho no plural do meu marido também, que éramos noivos e que estávamos para casar e que éramos da JUC, e uma JUC muito empenhada, nomeadamente nas questões sociais e mesmo digamos, no pensamento político, isto foi uma resposta a uma grande esperança, uma grande mudança que nós desejávamos já e que as pessoas, digamos, da minha geração, pela qual ansiavam, não é? Portanto, a ideia de um Papa tão diferente abriu realmente uma janela. Uma janela que se abriu repentinamente com o encontro que tivemos precisamente com o Papa, já então o Papa João XXIII. Como é que eu não sei esse... explicar. Enfim, eu acho que pertence a um mistério que se inscreve na vontade de Deus, acho eu, só pode ser, pelo menos pelo significado que teve também para nós e em muitas questões também pela Igreja. Pelo seguinte, é que nós casámos e o nosso plano era ir viajar até Roma e Assis. E assim foi. E então o meu sogro, que conhecia o embaixador português em Roma, pediu, como tantas vezes fazem as pessoas, que se houvesse oportunidade de nós podermos ir a uma audiência papal. E assim foi, mas não foi totalmente assim como viemos depois a saber, porque o embaixador tinha muitos destes pedidos de ministros, de pessoas importantes de Portugal que iam a Roma e que iam digamos, a audiências com muitas pessoas, e as audiências gerais e audiências restritas, mas o que é facto é que também, devido a certos problemas que começava a haver entre o próprio governo da altura e a própria Santa Sede, de pessoas que eram recebidas pelo Papa e que nem sempre agradavam, enfim, à Embaixada Portuguesa, talvez por isso, é a única explicação que se arranjou e que o próprio embaixador nos deu depois, foi que fomos convocados para uma audiência privada onde não estavam mais do que 15 pessoas. E então foi uma manhã no Vaticano, eu tinha levado, pelo simples não, um fato preto, como era obrigatório na altura, e fomos para para salas cada vez mais pequenas onde o Papa entrou. E aquilo que nós tínhamos combinado é que íamos dar uma pagela do nosso casamento ao Papa e que lhe íamos dar um recado que nos parecia muito importante. E o recado era este. E, de facto, assaltámos o Papa. O Papa entrou, que com aquela bonomia, apareceu um avô que tinha entrado ali a cumprimentar as pessoas, que estavam, a maior parte delas, todas elas, eram pessoas muito importantes, pelo que percebemos depois. Ele vinha com o secretário, portanto, as pessoas falavam de uma maneira muito protocolar, e nós atirámos-nos a ele e dissemos: Santo Padre, queremos dizer uma coisa. Queremos dizer que a Igreja em Portugal, que há uma Igreja em Portugal que não se vê, mas que é uma Igreja de renovação, uma Igreja que espera novos tempos, e nós estamos com essa Igreja. O Papa ficou com o bem e começou a falar connosco. E está aqui uma pagela do nosso casamento. Estendeu-a para o secretário, o Monsenhor Capovilla, e diz assim: guarda no meu breviário e esta noite vou rezar um mistério do meu terço por vocês. E assim estabeleceu uma conversa. E eu também conversámos mais um pouco, com uma intimidade como se nos conhecêssemos desde sempre, e ele disse ao secretário, percebemos depois, assenta, fica com o contacto deles. Assim foi, saímos de lá, parecíamos que estávamos embriagados, nem sabíamos muito bem o que nos tinha acontecido. E o que é facto é que quando chegámos ao hotel, à tarde, muito à tarde, porque andámos a vaguear por Roma, ainda sem perceber aquele acontecimento, quando chegámos, fizeram-nos continência, não sei o que, tinha lá estado um estafeta da Santa Sé a levar um embrulho. Esse embrulho, que depois fomos mostrar ao embaixador, era a assinatura do Papa a convocar o concílio, eram fotografias, eram várias coisas, medalhas. E o embaixador não queria acreditar nisso, mas isto nem os ministros em visita oficial recebem. Bom, portanto, isso é só para explicar que ficámos amigos do Dom Lóris Capovilla e através dele do Papa. Era o secretário de João XXIII. Que nos dava notícias e a quem nós também mandávamos notícias,
e com quem nos temos escrito até o ano passado. Este ano ele deve estar muito ocupado. Foi nomeado cardeal. Exatamente, e está muito velhinho, mas sempre pelo Natal, e às vezes sempre escrevemos, mas ele esteve em Portugal. E esteve connosco, em nossa casa, quando foi da vinda do Papa Paulo VI, a Fátima. A convocação do Concílio Vaticano II acabou por ser algo, quando foi convocado, inesperado, não é? Mas depois veio ao encontro de um grande anseio que existia em muitos círculos da Igreja, muito na linha do apelo que tinham feito quando se encontrou com João XXIII. Exatamente, houve as duas valências. Claro. Não sei, foi ao encontro de uma parte da Igreja que desejava essa renovação e veio ao desencontro de uma Igreja que não o queria. E aqui para nós, o Monsenhor Carvalho Vila sofreu bastante, porque como não se podia atacar o Papa, não podiam dizer que o Papa era assim, a culpa era do secretário. Ele nunca se queixou, mas percebíamos isso. E o Papa, enfim, como sabem muito bem, a encíclica Pacem in Terris foi censurada, teve uma tradução soft, perante não é? O silêncio da Igreja, da própria hierarquia. Sobretudo, porque isso realmente era uma coisa que nos preocupava, era a sucessão exatamente dos bispos, sabendo nós que havia em Portugal pessoas de imenso valor que depois vieram a ser bispos. Muito bem, Emília Nadal, muito obrigado por ter partilhado connosco estas memórias que, ao fim e ao cabo, permanecem sempre e que perduram no tempo e que agora ganham um contorno especial nas vésperas desta canonização de João XXIII. Muito obrigado. Muito obrigada. O testemunho de Emília Nadal a sublinhar a grandeza do pontificado de João XXIII, que teve a intuição de convocar o Concílio Vaticano II, que tornaria a Igreja mais próxima e atenta à humanidade, e a ousadia pastoral também de João Paulo II, que será canonizado no próximo domingo. Tenha então uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.